Primeira ideia que a gente tem do fim é tudo aquilo que nos separa, né? Como a gente tem ali na relação com a mamãe, né? Lá no comecinho da nossa vida, a mãe e nós somos uma única coisa. Quando a gente tem uma separação da mãe, uma separação daquilo que é o peito da mãe, daquilo que é o acolhimento da mãe, porque chegou o momento de a gente começar a dar passos por si, a gente tem uma separação de uma parte que naquele momento é uma parte do que nós somos, é uma parte de um eu, é uma parte de um todo que se divide. Então esse é um primeiro momento que a gente chama de autopreservação, porque é o olhar que a gente tem para tudo que a gente possui de recurso, seja recurso da saúde física, energia, disposição, dinheiro, a capacidade que a gente tem intelectual, recursos que nos protegem, que trazem algum tipo de segurança para nos preservar a vida, em algum sentido, aquilo que você talvez não dá o passo para começar um projeto novo na sua vida hoje, aquilo que você ainda acha que falta para começar um novo caminho profissional, a migração de carreira que você ainda não fez, a conversa que você ainda não teve com seu filho, com a sua filha, aquela coisa que você sabe que é importante ter, que você está prorrogando porque você acha que falta alguma coisa, vem dessa fase da vida que a gente chama, né, uma ansiedade de separação, de separar-se daquilo que a gente tem hoje já de alguma certa forma constituído. Quando a gente pôs o dinheiro lá na poupança e muitas vezes a gente pagou, né, na ideia do Fausto, né, eu pago aqui, trabalho a vida inteira, guardo o dinheiro para poder ter uma aposentadoria lá na frente. E aí, de repente, me separam daquilo que já foi construído, que era meu de direito, e aí eu tenho uma separação. A autopreservação, ela é a primeira forma como nós entramos na vida. Autopreservar, autopreservação, é guardar os meus próprios recursos. E a autopreservação, ela não tem a ver só com a sua saúde física. Como que você tem lidado também com os seus recursos, como que você guarda. Algumas pessoas, eu vou falar de 3 estratégias, é importante entender que a gente tem uma delas que predomina, gente, uma ideia do eu que predomina, uma das estratégias ela é dominante, a outra delas é uma estratégia que a gente tem menos, vamos dizer, é uma negligenciada. Então uma delas é dominante, a segunda ela serve para apoiar a primeira, aquela que nos domina. A terceira estratégia, ela é uma estratégia que a gente teve mais dor lá na formação, no início da nossa vida, então a gente negligencia essa terceira. A minha negligenciada é a autopreservação. Então a autopreservação na saúde, o tipo de alimento que você come, o quanto que você faz de exercício físico, o quanto que você poupa de recurso financeiro, o quanto que você poupa das escolhas que você toma para poder ter longevidade, o tempo que você tem para ir de um lugar ao outro, a energia que você vai ter que dispor para fazer um projeto, tudo isso vem dessa ideia, né, da separação. Então tudo que eu tenho que manter de recursos, de energia para poder dar cabo às coisas que faço, vem da relação com a mãe. Essa relação que eu tenho de um medo de me separar. Então se eu fui negligenciado, se essa relação não foi bem estabelecida, se de alguma forma eu tive algum desafio aqui na relação no início da minha vida, pode ser que eu leve essa ideia já como, tudo bem, já vou ser separado mesmo, então vamos viver aqui ao léu, vamos brincar aqui. Tem pessoas que já são extremamente disciplinadas, que acordam sempre num horário. Pode perceber por que algumas pessoas praticam exercício físico, são regradinhas com horário, têm a sua alimentação extremamente balanceada, fazem exames com frequência, frequentam um médico. São pessoas que preservam esse recurso chamado autopreservação e vão buscar então manter essa relação não separada das nossas manutenções à vida. A segunda fase a gente chama de instinto, né? Isso tudo que eu estou falando vem com instinto, né? O instinto é o quê? É o instinto onde vai pulsar a minha energia. A segunda fase da minha vida, tive a separação da minha mãe, começo a perceber o mundo, o lugar que eu tenho que estar inserido, que eu vou lidar, que eu tenho um monte de coisas a gerenciar. Então, para preservar a minha vida, para não entrar numa situação de risco, de morte, de risco do fim, eu começo a criar, estabelecer relações. É mais ou menos um desenho assim, né? Como que eu vou para a vida? Vou fazer um desenho aqui. Como que eu vou para a vida? Isso aqui é
um escudo, um homenzinho com escudo. Primeiro, o homenzinho ele vai para a vida com escudo, ele vai proteger somente a ele mesmo, então ele vai para a vida se defendendo. O segundo, ele escolhe uma estratégia de vida onde ele aprende a se conectar com o pai, porque chega o pai no meio da relação, e ele aprende que se conectando com as pessoas, trocando, entrando no universo, num espaço onde eu tenho uma troca com mais alguém, eu me torno alguém mais forte. Quando eu me junto com uma pessoa, essa é a segunda, que a gente chama de atração ou instinto sexual, não é de sexualidade. Sexual é de você olhar o objeto, esse objeto é parte de mim e que está separado. Quando a gente pensa sobre um objetivo de vida, por exemplo, a gente pensa alguma coisa que eu quero, que está lá na frente e que ainda não conquistei, eu penso sobre uma relação que eu quero estabelecer, sobre o trabalho que eu faço, sobre as coisas que eu tenho. Aí eu tenho uma relação de buscar aquilo, seja o que for. Eu sacrifico às vezes a minha saúde, a minha energia física, às vezes fico sem comer para buscar aquilo. Então eu estou falando de uma energia de atração sobre o objeto, é como eu me relaciono com aquilo. Normalmente essa relação vai no 1 a 1, não só eu com alguém, mas eu com o objeto da minha realização. Então são normalmente pessoas que se dão muito bem nas relações 1 a 1. São pessoas que quando estão em grupo, quando estão em multidões, assim, ou uma festa, estão na igreja, são pessoas que estabelecem relação 1 a 1. Elas conseguem sentar, conversar, é onde elas conseguem ficar à vontade. Elas não se sentem seguras e bem para empreender ou fazer qualquer tipo de projeto sozinhas. Nem quando estão em grupo elas se sentem à vontade, mas quando elas estão no 1 a 1 são pessoas que têm um certo nível de energia maior. Assim como elas estabelecem isso com as suas atividades. Quando elas olham para as coisas do dia que elas fazem, as tarefas, elas escolhem projetos de vida que elas vão dividir a responsabilidade e vão construir isso com mais uma pessoa. A terceira é um para muitos. É como se todos aqui tivessem vários escudos, né? Estamos nós, então aqui é um para muitos. Então esse é o tipo do estilo social. Aqui nós temos o estilo autopreservação, estilo instinto sexual e o instinto social. São 3 tipos de estratégia. O instinto social é quando a pessoa passa, a primeira é o medo da separação da mamãe, a segunda é o medo de ser castrado, de separado das coisas. Então é quando poxa, já conquistei isso aqui, eu faço um esforço enorme para manter aquilo que tenho. Por mais que gaste energia, vida, saúde, eu faço uma coisa, eu quero manter as coisas que já conquistei, eu quero segurar as coisas que eu já tenho, gasto uma energia maior para isso. É o estilo que eu preservo o objeto, é o social, o sexual. O social vai para o terceiro. Aprendi a lidar com esses. O social é o instinto de fazer parte, de pertencer, de estar no meio, de ser um pedaço de um grande projeto. Aqui eu vou olhar ao meu entorno, relação com pai, com mãe, eu aprendo então a chegar na relação social, entendendo, eu só vou me dar bem, eu só vou preservar minha vida se eu fizer parte de algum grupo. E aí são pessoas que conseguem ficar à vontade, descansam no seu meio social. Aquelas personalidades que acabam na sexta-feira, o dia de trabalho, vão buscar descansar em algum tipo de evento, diferente do primeiro que vai descansar, aquele segundo que vai buscar estar com uma única pessoa, acabou o trabalho, é hora de descansar. O terceiro é aquele que gosta e descansa no meio de um grupo. Nós temos esse terceiro que entra então para mostrar como que eu vou preservar a minha personalidade ao longo da vida, né? Eu vou preservar no meio social. Não deu certo, qual que é o medo que eu tenho aqui? O medo é de não fazer parte, é de não ser alguém no meio do todo. Então aqui eu entendo que me torno mais forte no meio de um grupo. Imagine essas 3 pessoas aqui juntas, a gente chama essas 3 pessoas para um restaurante, para um jantar, e as 3 pessoas se sentam para comer uma pizza. O primeiro, ele vai chegar, ele vai marcar o horário, ele vai chegar no horário certo, ele vai ter um horário que vai ser flexível porque ele tem que descansar. Vai chegar aquele segundo, tá muito bom o papo com o primeiro, né? Com o segundo, aquele mais sexual transmissor. Nossa, vamos sair daqui, vamos para mais uma pizza, vamos sair daqui, vamos para um próximo encontro, vamos para um cinema. Ele vai olhar o relógio, ele vai preservar, dificilmente ele vai passar dos horários que ele comprometeu. Porque o segundo, ele não está preocupado com o amanhã, ele está vivendo o hoje como se não houvesse
como se não houvesse amanhã. Ele está vivendo hoje, no sexual, ele chegou ao encontro, ele chegou ao nível de conexão que ele buscava, seja com um objeto ou com alguma coisa. Amanhã eu me viro. Aí amanhã aquela parte dele que acorda cansada, né, com baixa energia, com menos disposição, mas tudo bem, ele viveu um momento intenso da vida dele que vale a pena. O terceiro, por sua vez, se o grupo prolonga o evento, ele está no lugar que ele tinha que estar, com o grupo que ele tinha que estar, ele tem uma função nesse grupo, e ele vai ser aquele que vai chegar, ele quer ficar, sabe aquele que quer ir para trás? Ele precisa ver todo mundo, ele não consegue ter alguém nas costas dele, porque ele se sente deslocado, ele precisa ver todo mundo, ele tem que colocar as pessoas na frente dele, que se ele não estiver vendo todos, ele se sente ali, de alguma forma, excluindo alguém. Já o social, o sexual, que sou eu, dentro de um treinamento, por exemplo, vira e mexe, a minha esposa vem, César, olha, você tem que conversar com mais gente. Eu não gosto muito de ir para festa, para lugar assim que tem muita gente, né? Eu tenho um desprestígio por esse tipo de ambiente. Aí, normalmente, qual que é a minha estratégia para ir nesses lugares? Quem que vai estar lá? Tem alguém que eu tenho um nível de conexão, uma pessoa, eu vou, e aí normalmente aquela pessoa é a que eu fixo, eu estou com ela a festa inteira conversando junto com aquela pessoa até o final da festa, e vira e mexe a minha esposa vem, César, olha, tem mais gente para conversar, se ela não me avisa, e eu não vejo que o tempo vai acabar, né, que eu não vejo que as coisas não vão passar, né, eu tô lá, fico com aquela pessoa até o fim. A última, ela vai calcular sim o tempo, a energia, a disposição, quanto de dinheiro vai, todos esses tipos de coisas, se vale a pena ou não estar lá.